Capítulo 854. Admitindo derrota. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. No pico da montanha com rachaduras e pedaços faltando, Situlu Oxa se ajoelhou no chão. Seu corpo inteiro estava coberto de sangue e ele mal estava conseguindo se apoiar em sua lança longa preta. Ele olhou para cima, seus olhos teimosamente fixados em Li Ming. Mesmo tendo ficado gravemente ferido, seus olhos ainda ardiam com o espírito de luta brilhante e ardente, sem vontade de admitir a derrota. Ou talvez fosse porque a ideia também era insignificante. Porque isso era uma luta de vida ou morte. Li Ming balançou a lança longa e apontou a ponta dela para a testa de Situlu Oxa. Embora ele tivesse uma impressão decente deste Situlu Oxa e eles não tivessem nenhuma inimizade anteriormente, nesta batalha de vida ou morte, Li Ming não tinha a intenção de mostrar empatia ou compaixão a seus inimigos. Como um artista marcial do reino divino de Azura, Situlu Oxa já estava destinado a ser seu inimigo. Mostrar benevolência ao inimigo era ser cruel a si mesmo. Se a Situlu Oxa vencesse essa luta, o destino de Li Ming teria sido sofrer uma vida pior do que a morte. A energia ao redor da lança cresceu. Um leve traço de trovão dourado pálido crepitava na ponta de lança de Li Ming. Situlu Oxa também se levantou. Atrás dele, mais de 30% dos milhares de selos sugadores de sangue se separaram, cobrindo todo o corpo em uma névoa de sangue mais uma vez. Este era provavelmente o último confronto deles. Mas o vencedor desta partida já estava claro apenas ao se olhar. Situlu Oxa certamente vai perder. Sem brincadeiras. A disparidade é muito grande. Neste ponto, até mesmo algum artista marcial no reino Xiantian podia ver onde a direção dessa batalha estava levando. Li Ming, obviamente, tinha muita força sobrando, mas Situlu Oxa neste momento era como um arco sem flechas. Com essas duas condições completamente inversas, a diferença era óbvia. Pare. Enquanto Situlu Oxa se preparava para queimar sua essência de sangue do falcão ancestral misterioso e arriscar sua vida mais uma vez, a voz fria de Situlu Oxa de repente gritou. Esse grito era como um trovão ondulante. Alguns dos artistas marciais que voavam no ar ficaram quase inconscientes devido ao choque. Nós admitimos a derrota nesta partida. Lu Oxa, retire-se. Com uma distorção da luz negra, Situlu Oxa, de manto preto, apareceu nos céus acima do campo de batalha. Suas pupilas transpareciam calma e indiferença, como se ignorasse a feroz batalha entre Li Ming e Situlu Oxa, sem transparecer qualquer emoção. Mas, a partir de seus olhos, podia-se sentir uma dignidade indescritível, como se as palavras que ele pronunciava fossem as ordens do céu. No entanto, Li Ming não sentiu a menor pressão na frente ao seu olhar majestoso e inviolável. Em vez disso, sua boca se curvou em um sorriso cheio de sarcasmo. Retirar-se. Esta é uma luta de vida ou morte. Para cada duas pessoas neste palco de arena, apenas uma é autorizada a sair viva. Agora que a Situlu Oxa perdeu, ele pode se retirar, mas se eu perdesse, deveria deixar você fazer o que quiser comigo. Que tipo de raciocínio é esse? Enfrentando a pressão de Situlu Oxa, Li Ming ainda era capaz de responder em voz alta a um ancião supremo do reino mar divino. Essa coragem deixou todos os jovens heróis de elite envergonhados de sua própria inferioridade. Não se tratava apenas de estar com medo psicológico. A questão fundamental era que um ancião supremo do reino mar divino tinha uma aura dentro dele que naturalmente formava um campo de força. Apenas olhar para eles poderia assustar alguém sem eles perceberem. Shva! Uma sombra branca apareceu instantaneamente nos céus da arena distante, confrontando diretamente Situlu Oxa. Este era Shibai. Desde que estabelecemos uma luta de vida ou morte, você deve entender as regras de uma luta de vida ou morte. Se você quiser mudar de ideia agora e falar que esta é uma simples luta amigável, então também está tudo bem. O pequeno irmão Lin não matará seu povo, mas você pode esquecer tirar a vida do pequeno irmão Lin. Shibai também estava preocupado com a origem do reino divino de Azura. Mesmo que Li Ming parecesse absurdamente poderoso no momento, ele ainda não se atreveu a ter 100% de confiança de que Li Ming seria aquele que no final sairia vitorioso. Assim, ele propôs essas condições para garantir sua segurança absoluta.
Mas como poderia Situa Otian possivelmente concordar com a sugestão de Shibai? Se ele cancelasse essa batalha de vida ou morte, isso significava admitir a derrota antes do tempo. Tudo que ele tinha feito antes até agora teria sido em vão. 1 milhão de pedras de essência espiritual ou materiais celestiais equivalentes. Situa Otian estava indiferente conforme ele falou abertamente este preço alto como os céus. Mas suas intenções estavam claras. Ele pretendia negociar esse valor pela vida da Situ-Luosha. Sua Majestade, o coração de Situ-Luosha se contraiu. Neste momento, ele não sentiu nada além da maior vergonha e humilhação de sua vida. Como artista marcial da sexta etapa da destruição da vida, ele havia sido completamente reprimido por um artista marcial apenas na primeira etapa da destruição da vida. Mesmo depois de queimar sua essência de sangue, ele ainda não foi capaz de ferir seu oponente. Finalmente, ele teve que depender de Sua Majestade, o Imperador Divino, se rebaixar e pagar por sua vida com pedras de essência espiritual. Situ-Luosha nunca sentiu essa sensação de ser um completo incompetente. Para alguém como ele, que era quase insuportavelmente arrogante, isso seria, sem dúvida, o retrocesso significativo para seu futuro caminho marcial. 1 milhão de pedras de essência espiritual para comprar a vida de uma futura potência do Reino Mar Divino. Seu plano é muito bom. Shibai provocou. De volta ao confronto no grande salão do coração do reino, Shibai temia que Situa Otian ficasse louco e perdesse a razão. Mas agora, Shibai não temia Situa Otian. Um grande número de influências tentou conquistar Li Ming nestes últimos dias, incluindo o Reino Divino da Forja Sublime, o Reino Divino das 9 Fornalhas, as seitas das Terras Santas e os clãs familiares e muitos outros, todos enviando presentes em grandes quantidades. Claro, Shibai não esperava que essas influências ajudassem o clã abandonado por Deus se o Reino Divino de Azura estivesse em guerra contra eles. Mas, o que Shibai poderia afirmar era que eles não se juntariam ao lado do Reino Divino de Azura em uma guerra. Além disso, a maldição do ceifador da morte que o Reino Divino de Azura usou para rastrear Li Ming foi eliminada do seu corpo. Mesmo se uma grande guerra surgisse, os que desejassem matar Li Ming não teriam um trabalho nada fácil. Essas influências não fariam algo tão ingrato em troca de ofender fatalmente o futuro mais alto sob os céus. Enquanto essas outras influências não ajudassem o Reino Divino de Azura, então, confiando nas defesas absolutas deste reino dimensional, o Reino Divino de Azura teria que pesar continuamente as opções de invadir ou não este reino. Afinal, eles não tinham um supermestre de nível superior como o Imperador Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas. 1.500.000 pedras de essência espiritual, essa é a minha última oferta. Situa Otian disse finalmente, sua expressão extremamente sombria. E se não concordarmos? Perguntou Shibai de volta. Então use sua lança. Situa Otian disse friamente, com os olhos repletos de intenção assassina. Embora o valor de uma potência do Reino Mar Divino ultrapassasse em muito 1.500.000 de pedras de essência espiritual, ele ainda era um orgulhoso e sublime Imperador Divino. Só porque ele estava disposto a ceder uma vez, não significava que ele seria coagido a fazer concessões infinitas para sempre. Bom, então eu concordo. Quem falou foi Li Ming. O Imperador Divino do Reino Divino de Azura aparecendo já estava mostrando reputação o suficiente e ele também fez concessões suficientes. Em qualquer caso, matar Situ-Luosha e enfurecer o Imperador Divino do Reino Divino de Azura a ponto de ele poder fazer algo insano não era benéfico para ele. Além disso, a atitude da Situ-Luosha não foi tão ruim. Li Ming não sentiu nem injustiça nem inimizade com a Situ-Luosha. E o mais importante de tudo, Situ-Luosha já havia sido superado por Li Ming. No futuro, era impossível para ele ser páreo novamente. 1.500.000 de pedras de essência espiritual também eram suficientes para mover o coração de Li Ming. Poderia ser chamado de uma torta caindo do céu. O Imperador Divino do Reino Divino de Azura baixou a cabeça e para Situa Otian, render-se diante do olhar de todos aqui é provavelmente pior do que pagar 1.500.000 de pedras de essência espiritual. Este é um ancião supremo do Reino Mar Divino abaixando a cabeça para alguém na primeira etapa da destruição da vida.
Esse tipo de coisa provavelmente nunca aconteceu em toda a história de mais de 10.000 anos do reino divino de Azura. Este Lilanjian é horripilante demais. Quando ele alcançar o reino mar divino no futuro, ele será como um dragão ascendendo aos céus. Ele governará todo o continente da queda do céu por 10.000 anos. Ei, isso não é necessariamente verdade. Este tipo de personagem pode ascender, assim como o imperador Shaka fez no passado. Era desconhecido quem disse essas palavras, mas deixou todos os jovens heróis de elite citados. Para eles, o elusivo reino dos deuses era uma terra repleta por infinitos encantos. Todos eles desejavam ir ao lendário reino dos deuses descrito nos textos antigos para ampliar seus horizontes. Mas isso era na realidade impossível para eles. Ascender para o reino dos deuses era muito difícil. A 22ª partida terminou mais uma vez com a vitória de Li Ming. Mas desta vez, Cthulhu Oxa não saiu sem conquistas. Ele forçou Li Ming a usar o poder do domínio do trovão naquele lugar 2 vezes seguido e ele também usou a forma principal da alma do trovão dos 9 céus, bem como o poder explosivo do fogo com perseguindo-os. Em uma batalha tão intensa, era inevitável que Li Ming tivesse consumido alguma energia. Que boa semente! Uma dupla explosão combinando o conceito do trovão e o conceito do fogo, esses dois conceitos foram perfeitamente combinados. Isso deve ter sido uma habilidade marcial que ele mesmo criou. O ancião da boa fortuna elogiou sem hesitar. Normalmente, um artista marcial só tinha um único atributo físico, habilidoso em apenas um dos 5 elementos. Era extremamente raro ver alguém com um atributo duplo. E quanto a alguém como Li Ming, que tinha um talento extremamente alto em ambos os atributos do trovão e do fogo, essa foi a primeira vez que o ancião da boa fortuna viu algo assim. Trovão e fogo, aqueles conceitos que não fazem parte do domínio que eu sou hábil. O ancião da boa fortuna acariciou sua barba, balançando levemente a cabeça. Oh! O coração de Fada Baixo e Fen se agitou quando ela ouviu isso. Prestando atenção no significado das palavras do Senhor Boa Fortuna, você está planejando aceitá-lo como discípulo? Embora Senhor possa não ser proficiente no conceito do trovão e no conceito do fogo, você entende o conceito do espaço e o conceito do tempo. Além disso, você é sem dúvidas o mestre número 1 em todo o continente da queda do céu. E Lilanjian também tem excelentes realizações no conceito do espaço e no conceito do tempo. Se ele puder obter sua orientação, isso seria uma chance de sorte incrivelmente extraordinária. Quanto ao nome e nascimento do ancião da boa fortuna, talvez ninguém soubesse além dele. As pessoas só sabiam do seu título. Nas superstições e crenças do mundo, a boa sorte sempre representava o grande Dao, representava o universo ilimitado. O eixo do espaço, as eras que passaram desde os tempos antigos. O universo era a fusão do espaço e do tempo. Dizia-se que o apelido do ancião da boa fortuna tinha surgido disso. Considerando as realizações no conceito do espaço e no conceito do tempo, ninguém era capaz de alcançá-lo. Foi exatamente por causa de sua profunda compreensão em relação a esses conceitos misteriosos e ilusórios que o ancião da boa fortuna era considerado alguém próximo de ser o mais alto sob os céus. Rumores disseram que ele uma vez lutou contra o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas em combate feroz até que eles pararam. Embora o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas não tivesse a força do mais alto sob os céus, ele poderia realmente ser chamado de aquele que possuía a maior autoridade sob os céus. Ele tinha o apoio incondicional de todo um reino divino às suas costas e ainda assim ele ainda não foi capaz de derrotar uma garça azul selvagem e de espírito livre como o ancião da boa fortuna, alguém que nem sequer veio de uma seita. Só por isso, podia-se ver quão poderoso era o ancião da boa fortuna. Aceita-lo como discípulo? Ah! Ancião da boa fortuna riu quando ele balançou a cabeça. Este inútil velho já tem um pé meio no caixão, então como eu poderia ensinar tal talento eternamente raro? Quando ele pisar no reino mar divino, ou talvez até mesmo antes dele entrar no reino mar divino, sua força já ultrapassará a minha. Que benefício trará a ele ensinar-lhe alguma coisa? Superar o Senhor em força antes do reino mar divino? Isso é impossível. Os olhos de Fada Baixo e Fen se arregalaram como pires.
Ela não falou isso em respeito à ancião da boa fortuna, mas porque ela sinceramente acreditava em suas palavras. O ancião da boa fortuna era uma potência no nível avançado do reino Mardivinoy, com suas realizações no conceito do espaço e no conceito do tempo. Ele poderia ser chamado de inigualável no mundo. Fada Baixo e Feng também mal podia aceitar se Li Ming se tornariam mais altos sob os céus depois de avançar para o reino Mardivinoy, mas para ele fazer isso antes disso, até ela sentiu que isso era exagero demais. A disparidade entre a destruição da vida e o reino Mardivinoy é enorme. As palavras de Senhor Boa Fortuna não são um pouco exageradas? Se não fosse por essas palavras terem saído da boca do ancião da boa fortuna, então a fada Baixo e Feng teria apenas bufado em desprezo. Não há exagero. Pequena Shui, você deve lembrar que uma potência no nível imperador não é o mesmo que uma potência do reino Mardivinoy. Um artista marcial do reino Mardivinoy é uma potência no nível imperador, mas uma potência no nível imperador não é necessariamente um artista marcial do reino Mardivinoy.